Atenção, porque esse vídeo pode conter spoilers de The Mentalist em relação ao enredo da criação e revelação do Red John. The Mentalist, pra mim, criou um dos maiores vilões de todas as séries que eu já assisti. O Red John, que é inimigo e nêmesis do Patrick Jane, que também é um dos maiores gênios de todas as séries. E mesmo que eles tenham criado uma ótima batalha intelectual entre eles dois, tinha uma faca e o queijo na mão, tava com a história pronta, tempo suficiente para desenvolver tudo isso e para criar um desfecho muito bom, eles conseguiram decepcionar a gente. Pelo menos foi assim comigo. Queria saber de você, você concorda ou discorda? Vamos conversar um pouquinho sobre a revelação do Red John no vídeo de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e vocês pediram mais vídeos de The Mentalist aqui no canal, então é isso que eu estou fazendo no vídeo de hoje. Vim aqui para saber de vocês, o que vocês acharam dessa revelação do Red John. Muita gente já me mandou mensagem no Instagram comentando o que achou, se gostou, se não gostou, se esperava mais. Tem muita gente que está assistindo ainda, então se você ainda está assistindo, toma cuidado, porque eu vou falar algumas coisas aqui que são muito pertinentes, principalmente no desfecho dessa história. E aí eu queria saber a sua opinião enquanto eu vou falando um pouquinho da minha aqui. Pra quem já assistiu há muito tempo e não lembra de algumas coisas, eu vou fazer uma pequena recapitulação até pra contextualizar a nossa opinião. Porque se eu só jogar aqui, às vezes fica, a gente fica em dúvida, será que o que ele falou foi isso mesmo ou não foi? Ele esqueceu de tal informação? Então eu vou dar uma recapitulada, uma contextualizada pra poder falar um pouquinho a minha opinião, o que eu achei do Red John ser o xerife McAllister, que eu já vou chegar nisso. Vamos relembrar um pouquinho então, né? O Red John, ele era um cara que era um serial killer, né? Um assassino em série que tinha como principal, eu acho que não era a vítima principal dele, mas depois ele acabou mudando um pouco, eram mulheres que ele matava normalmente à noite, mas que a maior marca dele, que ele sempre deixava ali na cena do crime, era ele pegar o sangue da vítima e fazer um rostinho sorrindo, né, e ficava aquele sangue escorrendo, ficava aquela cena meio macabra na cena do crime. E aí do outro lado a gente tinha o Patrick Jane, que era brilhante, é um dos maiores gênios, pra mim um dos personagens mais inteligentes já criado de todas as séries que eu já vi. Do lado ali de alguns como o professor de La Casa de Papel, ou Michael Scofield de lá de Prison Break, então ele tá junto com esses personagens. E aqui dentro da série ele era interpretado pelo Simon Baker, que é um ótimo ator, eu gosto muito do trabalho dele feito aqui nessa série. E o Patrick Jane, ele trabalhava lá como vidente, como falso vidente, né, por causa das habilidades que ele tinha, mas quando ele acabou provocando o Red John lá ao vivo, né, numa TV, ele acabou tendo a filha e a mulher mortas por esse assassino. E cara, pra mim é tão forte essa cena, assim, esse primeiro episódio, porque já é logo no primeiro episódio, né? A gente tem toda a história, acho que começa já com o Patrick Jane ajudando ali no caso da CBI, né, do AIC, depende de como você assiste, que é a agência ali de investigação da Califórnia, onde eles trabalham, e ele trabalha do lado da Lisbon, e tem toda a equipe lá, e eles estão trabalhando, só que no primeiro episódio vai mostrando uns flashbacks da história do Patrick Jane. Isso não mostra a mulher e a filha, na verdade, né, só mostra o negocinho de sangue ali, mas já é o suficiente pra causar aquele impacto, porque antes disso ainda tem um bilhetinho na porta dele falando que ele não deveria ter falado aquelas coisas, que ele foi prepotente, que não sei o que isso e que aquilo, e que foi uma consequência das coisas que ele falou. E é um tipo de série que, mano, eu não sei com vocês, mas provavelmente também foi, porque pra mim é o tipo de série que no primeiro episódio já te vicia. Não é uma série que você assiste o primeiro episódio e fala, nossa, eu gostei, daqui a um tempo eu vou voltar e talvez vou continuar assistindo. Não! Quando você termina esse episódio, você fala, caramba, mano, como assim? É isso que aconteceu então? E eu quero saber como é que essa história vai desenvolver e você já quer continuar assistindo e maratonando uma temporada atrás da outra. Comigo, pelo menos, foi assim e com muita gente que eu conheço também. E aí as coisas foram se desenvolvendo e teve uma outra coisa que é muito marcante aqui em The Mentalist, é que a cada final de temporada a gente tem uma grande revelação, acontece uma coisa muito forte, principalmente, é claro, em relação a essa batalha entre o Patrick Jane e o Red John. E aí a gente chega, por exemplo, no final da segunda temporada, que é quando a gente vê, entre aspas, o Red John pela primeira vez se aproximando do Patrick Jane, que tinha sido sequestrado, estava amarrado numa cadeira, mas o Red John acaba meio que salvando ele. E aparece do ladinho dele ali com uma máscara e começa a falar aquele poema, o Tiger, Tiger, Burning Bright, que em português seria Tigre, Tigre que flamejas, não sei o que. E ele fala todo aquele poema do William Blake. Poema este que vocês devem ter percebido já no meio desse vídeo, desde o começo na verdade, que está aqui na minha nova camiseta feita pela Bia, lá no Maria Pontilhada. Se você ainda não conhece, vai lá conhecer no Instagram, @mariapontilhada. Ela faz camisetas bordadas, que são as camisetas que eu costumo usar aqui nos vídeos, e essa aqui é a minha mais nova, fiz especialmente para poder gravar esse vídeo, e por ser uma série que eu amo, é claro. Aqui a gente tem o símbolo do Red John, que ficou muito bom, gostei pra caramba. O Tiger, Tiger, que é desse poema, que acabou se tornando uma marca da Associação Blake, que é da galera que trabalhava pro Red John, e os 3 pontinhos aqui em cima é aquela tatuagem de 3 pontinhos que a gente vê que os membros dessa associação também tem aqui no braço. Aí acabou ficando aqui pra fazer essa referência também. Depois que a Bia fez, eu ainda pensei, falei, nossa, devia ter pedido pra
pontinhos no braço, né? Mas como já tava pronta, assim ficou boa também, só que se você quiser pedir com os pontinhos no braço, também fica uma ótima dica pra vocês. Então vai lá conhecer o trabalho dela, o link tá aqui na descrição, e se você quiser, você pode pedir uma sua, pode ser igual, pode reposicionar de forma diferente, pode pedir uma outra ideia também, pode ser de outras séries, enfim. Vai lá, pede o seu trabalho, chama ela pela DM no Instagram e fala que você veio aqui pelo canal. Mas aí voltando então a essa cena que ele fala esse poema, né, desse Tiger Tiger no ouvido ali do Patrick e Jane, o que já traz uma explosão na nossa mente, porque, mano, então quer dizer que o Red John esse tempo todo ele nunca esteve interessado em matar o Patrick e Jane, porque ele poderia ter matado ali se ele quisesse. Então não é, ele gosta dessa rivalidade, tal qual Coringa lá pro Batman, que nunca quis matar o Batman, que até no filme do Cavaleiro das Trevas, o Coringa fala, eu não quero te matar, você me completa, e parece que essa relação é tipo isso, sabe, ele gosta desses desafios. O Red John gosta de ter o Patrick e Jane ali tentando desvendar e perseguindo ele, ter essa caça de gato e rato e essa briga intelectual entre os dois. Ele só queria mesmo se aproximar do Patrick e Jane e ficar mexendo com a cabeça dele o tempo todo, coisa que ele conseguiu muitas vezes durante essas 6 primeiras temporadas até ele ser morto. As coisas continuam acontecendo, a gente chega lá no final da 3ª temporada também, por exemplo, que a gente começa a descobrir um monte de coisa. Descobre que o noivo da Van Pelt, ele trabalha pro Red John, que tinha uma galera já desconfiada ali e tal, que ele era um dos suspeitos inclusive, e acabou se revelando que ele só se aproximou da Van Pelt realmente por causa disso. Até que no finalzinho do último episódio da 3ª temporada, a gente conhece o verdadeiro Red John. Coloquei um monte de aspas aqui porque ele não era, a gente acabou sabendo depois. Só que naquele momento foi uma explosão na nossa mente. O Patrick e Jane ali no meio do shopping, todo mundo saiu pra salvar a Madeline, e aí acaba se revelando que o Red John tava ali do lado dele esse tempo todo. E aí o Patrick e Jane vem, com eles começam a conversar, e aquela conversa cabeça que você falava, mano, é o Red John, velho, tem tudo a ver, tudo do jeito que ele tá falando com o Patrick, e falando que vai se aposentar, que ele quer que o Patrick e Jane siga com a vida dele, tá ali pra poder ajudar o Patrick e Jane, que foi muito legal, ele agradece esse tempo que eles ficaram se caçando, mas se o Patrick e Jane seguir com a vida dele e tal, não sei o que, e fica nessa conversinha, e fala, mano, que incrível esse momento, sabe, é um momento que a gente esperou por tanto tempo, finalmente tá acontecendo. E aí o cara começa a ir embora, o Patrick e Jane chama ele e fala, não, como é que eu sei que é você mesmo? E aí ele acaba falando do cheiro que a filha e a mulher do Patrick e Jane tinha, o jeito que ele matou elas e tal, fazendo o Patrick e Jane ter a certeza que esse era o Red John e metendo bala no peito dele na frente de todo mundo. Mano, que cena foda, porque era uma coisa que eu, pelo menos, não esperava. Quando eu fui assistir The Mentalist, ninguém que eu conhecia assistia. Eu não sabia de nada dessa série. E aí, quando aconteceu, eu falo, mano, como? Sabe? Eu acho que tava na 4ª ou 5ª temporada na época que eu comecei a assistir. Então eu não sabia que o Red John ainda não tinha sido morto, não era aquele. Então foi uma surpresa muito grande pra mim esse final da 3ª temporada. Tanto que a gente termina a temporada achando que tudo se resolveu realmente. Mas quando volta a 4ª temporada, a gente descobre que não. Que aquele cara era uma farsa, que era um criminoso, mas que ele não era o Red John, e aí o Patrick e Jane volta toda a caçada dele indo atrás do verdadeiro de novo. Mas foi legal porque confirmou uma coisa que o Patrick e Jane fala desde o início da série, que quando ele encontrava o Red John, ele ia matar o Red John. Ele não queria prender, ele não ia pipocar. Ele que nunca gostou de arma, não gosta nem de arma apontada pra ele, nem de segurar, nem nada do tipo, mas naquele momento ele fez o que ele tá prometendo há muito tempo e tava muito satisfeito com essa decisão também. Ele matou, depois foi lá, colocou a arma em cima da mesa no shopping, ficou sentadinho, pediu um chá, né, um pãozinho pra comer, porque ele tava tranquilo. Era aquilo que ele queria fazer o tempo todo e ele cumpriu com a palavra. Pena que foi com o cara errado. Aí a gente vai pular agora lá pra 6ª temporada. Eu tô acabando essa recapitulação aqui só pra lembrar mesmo, porque quem acabou de assistir, tá com tudo recente na memória, ou quem tem uma memória boa no caso, deve estar achando essa parte do vídeo chata, parece que eu tô enrolando, mas não tô, porque tem realmente muita gente que assistiu há muito tempo e não lembra, e eu aproveito também pra falar um pouquinho como é que eu me senti nesses momentos. Mas aí a gente chegou na 6ª temporada, inclusive eu reassisti os episódios da 6ª temporada, os 8 primeiros ali, que conta esse desfecho da história principalmente. Quando começa essa 6ª temporada, o Patrick e Jane já tá com uma lista ali de 7 suspeitos que podem ser o Red John. Ele suspeita do Brad Stiles, que é um líder religioso lá da Visualize, suspeita do Gayle Bertrand, que é o diretor da CBI, lá de onde ele trabalha, ele suspeita do Ray Hefner, que é um antigo agente da CBI e agora faz parte lá da Visualize também. Tinha o Reed Smith, que era um agente meio que do FBI ali de escalão baixo, que trabalhava na Califórnia. Tinha também o Robert Kirkland, que era um agente da Segurança Nacional dos Estados Unidos. Tinha o Thomas McAllister, que é o xerife, que já trabalhou algumas vezes lá com o CBI, que acaba sendo o Red John, mas a gente não sabia. E tinha o Brett Partridge também, que era um investigador forense que aparece também desde o primeiro episódio da série. E eu lembro que na época que eu assisti a primeira vez, de todos esses eu desconfiava mais do Bertrand, porque faz todo sentido. O Red John, a gente sabia que ele era poderoso, que tinha toda uma organização, que mandava, entre aspas, em toda uma galera poderosa. Então fazia sentido ser o diretor do CBI, que, né,
que tem um escalão alto ali para conseguir comandar tudo isso. E que acabava explicando também como é que ele sabia de tudo que o Patrick Jane estava fazendo, cada passo que o Patrick dava em relação a essa investigação. O diretor, sendo o chefe dele, sabia de tudo que estava acontecendo. Então, tudo fazia sentido na minha mente. Quando começou, eu falei, mano, é ele, certeza, tudo faz sentido, já descobri já. Tanto que vai chegando nos últimos episódios ali dessa história, vai acontecendo algumas coisas, tipo o Bob Kirkland morre, o Brett também acaba sendo morto, então a lista vai reduzindo, cada vez mais reduz, até que o Patrick Jane pega esses 5, reúne todo mundo numa cabana, porque ele descobre que o assassino o Red John tem uma tatuagem desses 3 pontinhos aqui no braço. Aí o que ele faz? Vou reunir todo mundo, vou pegar uma 12 monstrona aqui, e vou descobrir quem que é o Red John, porque agora não vai me escapar. Só que quando ele faz isso, tem uma explosão lá na casa dele, acontece um monte de coisa, que acaba matando o Brad Stiles, o Ray Hefner e o McAllister, sobrando só o Reed Smith e o Bertrand. E aí, entre os dois, eu falei, mano, qualquer um dos dois que for, eu vou achar legal. Porque até aquele momento, parecia, sabe? Qualquer um dos dois se encaixava muito legal. Mas o Bertrand era a minha preferência até aquele momento. O Reed Smith acaba se entregando depois pra polícia, porque ele toma um tiro, acontece um monte de coisa. E aí sobra só o Bertrand. E aí eles fazem todo um anúncio, falando que o Bertrand é o Red John, que ele tá armado e perigoso, que ele começa numa fuga. Acontece um monte de coisa. E nesses momentos também acaba chegando o FBI pela primeira vez dentro da série. Pelo menos nesse momento, que faz toda uma interferência na história, e fecha a CBI. Eles até quebram a caneca preferida do Patrick Jane, que me deixou bem triste quando isso aconteceu também. A investigação vai seguindo até que o Patrick Jane se encontra com o Bertrand para poder revelar toda a história e encerrar tudo isso de uma vez por todas, quando o Bertrand fala, pra nossa surpresa, de que ele não era o Red John. E aí o amigo dele, que tava ali do lado, vai virar a arma pra ele e atira no Bertrand, em vez de atirar no Patrick Jane. A gente fala, mano, o que tá acontecendo? Eis que no fundo surge o McAllister ainda vivo, ele tinha fingido a morte dele, ele até explica nesse episódio também. Na verdade, quem se ligou o que aconteceu foi o próprio Patrick Jane, mas aí ele vem e conta toda a história, que ele iniciou toda essa organização, que não sei o que ele controlava toda uma galera poderosa, que ninguém fazia ideia de quem ele era. E aí começa toda esse cara a cara, finalmente, do Patrick Jane com o McAllister, que era o Red John. E o McAllister, ele apontando uma arma pra ele, mas claro que o Patrick Jane tinha uma carta na manga, ou melhor, ele tinha um pombo no terno. Do nada tirou um pombo, jogou umas migalhas em cima do McAllister, e aí começa toda aquela correria, aquela fuga. Ele pega a arma, consegue atirar no McAllister, mas aparece uma mulher absolutamente do nada tentando enfiar a faca no Patrick Jane. Eu não entendi qual que foi dessa mulher ainda. O McAllister corre, o Patrick Jane vai atrás dele e acaba matando ele sufocado. Um pouquinho antes ali, o Red John acaba implorando pela vida dele, fala que se arrependeu de ter matado a mulher e a filha, e todo blá 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 blá. E aí a história se encerra, nos deixando uma sensação de... Foi isso? É assim que tudo isso acabou? Na época que eu assisti o Mentalista, eu tive realmente essa sensação. Quando acabou, quando o Patrick Jane matou o Red John, eu fiquei nessa tipo, mano, eu esperava mais. Não era isso que eu tava, sabe, querendo. Não foi pra isso que eu esperei 6 temporadas pra acontecer. A morte do falso Red John lá na 3ª temporada foi muito mais emocionante, foi muito mais chocante do que essa que aconteceu agora. E eu fiquei matutando isso por muito tempo. Eu trouxe isso no meu coração por muito tempo sobre essa série. Eu sempre lembrava de Mentalista como uma série incrível, mas que me decepcionou em um dos maiores vilões que eu já tinha visto até agora. E eu ficava pensando o tempo todo, putz, mas teria sido tão melhor se fosse o Bertrand, ou o Reed Smith, ou até o investigador forense lá. Mano, ele tá desde o início, ele podia ter fingido esse tempo todo. Cara, seria incrível qualquer um dos outros personagens, mas pegaram logo o pior, que era o McAllister, que era um X, sabe? Tipo, ninguém ligava tanto pra esse personagem. Então eu sempre achei que a escolha da identidade do Red John tinha sido errada. Eu sempre pensei muito nisso. Eis que dessa vez eu reassisti esses episódios, como eu falei pra vocês, e eu percebi que o erro não foi esse. O McAllister foi o personagem certo para essa escolha, porque todo mundo esperava que fosse realmente alguém de alto escalão, alguém que tivesse poder. Ninguém desconfiaria de um xerife, sabe, que responde a várias outras pessoas acima dele. Então ele foi a escolha certa para ser o Red John, sabe, e ele interpretou o Red John muito bem durante a revelação. Quando ele aparece ali no fundo da igreja e começa a falar tudo isso, tanto que a personalidade dele bate com tudo que a gente conhecia do Red John. Por exemplo, quando o Patrick Jane começa a conversar com ele, o Patrick começa a falar que ele é egoísta, que ele tem mania de grandeza, que isso e que aquilo, começa a criticar muito, e o Red John fica puto, o McAllister fica puto de raiva. Ele fala, eu não tenho mania de grandeza, eu sou alguém grande, veja tudo isso que eu construí, eu comando uma organização inteira,
com pessoas muito poderosas e ninguém sabe quem eu sou. Tipo, ele realmente se sentia insultado. Coisa que culminou na morte da mulher e da filha do Patrick Jane lá no início, porque foi também pelos insultos que o Patrick Jane fez pra ele. Então você percebe que é alguém muito egomaníaco, não sei a palavra certa, mas é alguém que tem um ego muito forte, muito acima de qualquer coisa. Egocêntrico. Então, é uma pessoa que tem a personalidade do Red John e fez todo sentido, encaixou muito melhor do que qualquer um dos outros personagens. Sabe qual que foi o problema que talvez eu tenha, pelo menos pra mim, tá? Eu tô falando a minha opinião aqui. Mas o problema nessa revelação toda foi como o McAllister, o Red John, reagiu depois que ele já não estava mais no comando da situação. Depois que o Patrick Jane enganou ele jogando pombo na cara dele, dando um tiro nele, ele se transformou num chorão, sabe? Em alguém que não é um serial killer. Ele se transformou em alguém que estava apavorado e com medo de morrer. E não era isso que eu esperava desse super vilão que eles construíram em 6 temporadas. Sabe por quê? Como eu falei no início do vídeo, ele era o Nêmesis do Patrick Jane, que seria meio que uma versão tão inteligente quanto, só que do mal, um do bem ou do mal, alguma coisa desse tipo, pra simplificar. E o que o Patrick Jane fazia toda vez que ele estava sequestrado, alguém apontando uma arma pra ele? Ele continuava sarcástico, ele continuava tentando manipular as pessoas, ele continuava tentando se salvar através das palavras, enganar, distrair a pessoa de alguma forma para conseguir correr, muito diferente do Red John, que se entregou total, tomou o tiro, ficou ali caído e ficou, por favor, pelo amor de Deus, não me mata, eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer. Aí depois que ele consegue correr, o Patrick Jane vai atrás dele, pega ele e de novo, ele fica implorando pela vida dele, falando que ele tem medo de morrer e não sei o que, e o Patrick com as mãos aqui, e ele falando que se arrepende das mortes e tal. Não era isso que eu esperava. O serial killer que fez todo esse estrago que fez, que enganava o Patrick Jane o tempo todo, que estava sempre um passo à frente do Patrick Jane, nesses momentos eu esperava que ele continuasse tentando manipular o Patrick Jane de alguma forma, continuasse tentando enganar o Patrick para escapar daquela situação, ou colocar uma pulguinha atrás da orelha do Patrick Jane e falar: será que eu realmente sou o Red John? Você já não matou o Red John falso uma vez? Será que sou eu mesmo? Você tem certeza disso? O outro falou coisas que só o Red John saberia. Eu estou te falando coisas que só o Red John saberia, mas vai que alguém me contou, sabe? E continuar tentando essa manipulação, esse jogo mental até o seu último suspiro. Era isso que eu esperava do Red John, cara. Eu acho que isso não ia acontecer porque mesmo, por exemplo, se ele deixasse uma pulga atrás da orelha do Jane, ele ia querer continuar procurando e aí não ia ter um desfecho de história. Então eu acredito que a produção, sei lá, o criador da série, pensou em que o final do Red John tinha que ser doloroso, sabe? Que ele tinha que sentir medo, do mesmo jeito que as pessoas que ele matou sentissem, sabe? Talvez não fosse tão prazeroso para o público se o Red John não tivesse medo, se ele não quisesse, sabe? Se a gente visse em algum momento que ele tava cagando se ele fosse morrer ou não, não ia ser tão prazeroso quanto o medo no olhar dele. O medo que todas as vítimas dele teve na hora de morrer. Então, faz sentido. Isso que você falou faz sentido. E provavelmente foi esse caminho que eles pensaram. O problema, a gente nunca se importou com as vítimas dele. A gente se importava com o Patrick Jane. Então acho que ele tinha muito mais que se preocupar com o que o Patrick Jane estava pensando e sentindo naquele momento do que com as vítimas que ele matou. Faz sentido isso que você falou. Pode ser que eles tenham ido por esse lado mesmo. Mas sei lá, tipo, poderia não conseguir enganar o Patrick, ele poderia tentar, pelo menos, sabe? As coisas que ele fossem falando fossem pra tentar deixar o Patrick em dúvida, mesmo que ele não conseguisse. No último suspiro, de repente, ele mostrar um medo no olhar, não ficar implorando, pelo amor de Deus, não me mata. Isso mostrou uma fraqueza muito grande, muito rápida. Isso que me incomodou. O que você achou dessa revelação? Você achou legal? Pra mim? Eu achei, amor. Eu sou do tipo que gosta de ver a pessoa sofrendo. O vilão, no caso. Eu gosto de ver ele sofrendo, então eu fiquei feliz que ele tava com medo. Eu acho que o medo não seja o problema, mas ele demonstrou ser muito fraco. E não era isso que eu esperava. Acho que isso que decepcionou. Porque é um cara que sempre escapou, ele sempre estava à frente do Patrick. Ele sabia da lista de 7 suspeitos do Patrick 2 meses antes do Patrick descobrir. Então, tipo, ele estava sempre muito à frente. E aí chegar naquele momento e se entregar, entre aspas, desse jeito, pipocou muito. Então, isso me incomodou bastante. Mas muita gente que eu converso, eu não chego em detalhes, mas muita gente me fala que esperava mais também. Não sei se pelo mesmo motivo. Pode ser. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, inclusive, porque eu quero saber a opinião um pouco de vocês também, que agora vocês que estão me assistindo aqui, porque foi isso que eu senti, sabe? Eu esperava mais desse serial killer que matou tanta gente, que estava sempre à frente. Eu esperava mais.
Só isso. Essa revelação me incomodou. Não foi a escolha do personagem, que foi muito bem, mas esses momentos finais dele eu esperava um pouquinho mais por ser quem ele era. Mas é isso, eu fiz esse vídeo realmente para contar um pouquinho de como eu me senti nessa revelação. A Bia, agora vocês sabem o que ela pensou também. Eu quero saber de você que está assistindo esse vídeo, que assistiu aqui até o final. Deixa aqui nos comentários qual que foi a sua opinião quando você soube dessa revelação, soube quem era o Ed John e como é que as coisas terminaram. Deixa nos comentários também se você quer mais vídeos de The Mentalist aqui. E não esquece de curtir, é claro, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque quanto mais visualizações, maior a chance de eu voltar aqui e falar da série. E antes de sair, clica nessa bolinha para se inscrever, caso você tenha chegado até aqui e não se inscreveu, e venha assistir outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui também. E aqui embaixo tem um vídeo com várias curiosidades de The Mentalist que eu fiz há algum tempo atrás, que tá muito legal, muita gente assistiu, mas caso você ainda não conheça esse vídeo, clica aqui para poder ir lá assistir. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima, valeu!